Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escrevam comentários sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Steve, de 8 anos, segurou a mão do pai e, em lágrimas, o convenceu a não ir trabalhar. Papai, por favor, fique, gritou o menino. Por favor, não nos deixe Mônica. Ela é rígida e má. Pare de choramingar, Lucy cutucou. Ela era 1 ano mais velha que o irmão. Dispensou as enfermeiras, o bebê chorão, e mostrou a língua para Steve. Crianças, acalmem-se, disse Nick baixinho. Quantas vezes já pedi para vocês não se criticarem por ninharias? Steve, você sabe que eu ganho dinheiro para viver, não tem outro jeito. Eu preciso ir para a direita. Seja humilde. Roar Coreva, Lucy falou novamente, meninos não se comportam assim. Filha, não esquente a situação. Vá até Raquel, diz Nick, eu mesmo levo, você definitivamente precisa ir lá. Por que você não consegue encontrar outro emprego? O menino fez beicinho, assim que a porta do apartamento se fechou atrás da irmã, você quase nunca está lá. E estamos sentados com esta avó desagradável. Ela não é nada desagradável e certamente não é uma vovó. A senhora Raquel White tem apenas 49 anos. Algum dia você vai perceber que isso não é tanto. Nick deu um tapinha na cabeça do filho e deu-lhe um abraço rápido. A empresa de táxi me paga bem, por isso não saio. Eu adoraria estar em casa com você com mais frequência, mas sou eu quem está criando você. Cada vez que Nick deixava as crianças aos cuidados de um vizinho, Nick se sentia um traidor. Seu coração doeu quando ela viu seus filhos. Viúva aos 26 anos. Após o nascimento de seu filho, Jane morreu durante o parto devido a hematomas extensos. Os médicos disseram a Nick para ficar feliz por o menino estar vivo e bem, sem ferimentos. Ele estava feliz. Apenas um pai solteiro dificilmente poderia lidar com seus deveres. Nick esqueceu a última vez que fez uma pausa. Eu até ia trabalhar nos fins de semana para não perder os centavos extras. Com os alunos, tive que gastar dinheiro constantemente com coisas, livros, excursões e círculos. E agora, durante as férias, Lucy, Steve, pelo menos eles não tinham que entregar em lugares diferentes no meio do dia. O próprio Nick considerava Raquel bastante adequada para babá. Ela nunca teve o dela. Mas uma mulher solteira se formou em uma faculdade de formação de professores e conseguiu acalmar as crianças. Você é um bom trabalhador, Nick, executivo. Sim, e os passageiros falam bajuladores de você. O chefe da empresa de táxi recorreu a ele após uma briga com um subordinado. Você simplesmente não consegue controlar suas emoções. O que vem à sua cabeça é o que você diz. Nenhuma radiação. Às vezes é melhor se segurar do que se arrepender de uma longa língua depois. E eu não me arrependo, disse Nick, você tem que saber se defender. Ensino meus filhos a não sucumbir aos problemas. O orgulhoso Nick nunca teve medo de conflitos. Ele não se meteu em briga, foi o primeiro a apertar os punhos, mas só buscou justiça. Portanto, ele não ficou calado. E o Sr. Donald Navorsky não gostou de sua teimosia. Portanto, ele deu a Nick um carro bastante ofendido. Os passageiros que estavam dispostos a pagar uma gorjeta generosa pelo serviço raramente embarcavam. Mas Nick não reclamou e aceitou tudo. No meio da tarde, depois do almoço, Nick dirigia pela cidade até a estação de trem, onde normalmente encontrava clientes facilmente. Uma jovem saiu da calçada para a estrada. Ela parecia luxuosa, em cachos claros invejáveis, maquiagem caprichada, vestido acima do joelho, botas e casaco. Diamantes brilhavam nos dedos de Mônica, seus olhos tremulavam com cílios fofos e uma bolsa pequena, mas não barata, pendurada no ombro. Para o centro comercial Romada, anunciou em voz alta, sentando-se no banco de trás. Mônica não achou por bem cumprimentá-la e mergulhou no telefone, cuja caixa brilhava com os trás. Nick estava acostumado com esses clientes e raramente falava. Seu trabalho é pequeno, entregar com rapidez e conforto.
Espere aqui por mim. Mônica entregou a Nick uma nota alta e saiu do carro. Ele se escondeu brevemente em um grande prédio de shopping center e saiu com uma pequena sacola. Provavelmente levou algo em joias ou perfumaria. Espera, Mônica não falou com ele, nem sequer cruzou os olhos quando ele se dirigiu. Bem, você tem um chocalho. O passageiro insatisfeito não se conteve. Como você pode montá-lo? Portanto, não demorará muito para matar os passageiros. Onde você procura seus técnicos? Seria necessário deixar uma avaliação sobre a qualidade dos veículos. Nick não discutiu, apenas deu de ombros. O carro não é seu. Ele não queria desafiar a arrogante dama. Mônica parecia ter a mesma idade que ele, embora as primeiras rugas não fossem visíveis. Nick entendeu que uma mulher tão rica obviamente cuidaria de si mesma e não deixaria que o tímido sinal de envelhecimento estragasse sua aparência. Você anda como uma tartaruga, disse Mônica. Notavelmente com a equipe de Nick. Você não poderia ter virado na encruzilhada? Sim, todo tolo sabe que Boston sempre vale a pena a esta hora do dia. Os taxistas não controlam esses engarrafamentos por telefone? Se você estiver com pressa, eu levarei com desconto, Nick assegurou ao passageiro irritante. Isso, provavelmente, ele foi ensinado a comandar desde a infância. Então ela desenvolveu uma voz, se comunica com ele, como através de uma lupa. Agora vou te levar até o local. Não te preocupes. Nick queria deixar a caprichosa Mônica na próxima boutique e não esperar mais, mas a mulher o pagou generosamente. Nick não se importaria com um centavo extra. Especialmente se a própria mulher avalia igualmente seu caráter e o pagamento de sua sociedade. Ah, você estacionou, claro, sem sucesso. Devo pular no salão da calçada? Mônica voltou para o carro, não constrangida por seu desgosto. Há quanto tempo você dirige? Ano? 2. Há quanto tempo você está na cidade? Eu cresci aqui, respondeu Nick. Havia desgosto em seu tom. Mônica simplesmente não estava acostumada a prestar atenção nas emoções dos outros. Ele se considerava superior às outras pessoas. Por que você deveria se importar com os sentimentos de alguém? Nick sabia que sua paciência estava prestes a acabar. Ele não pretende mais ouvir esse arrivista genuíno. Várias vezes ele tentou parar no acostamento e escoltar o irritante passageiro sem fronteira até a rua, mas ainda assim algo o impediu. Não queria ser rude com uma mulher? Nick nunca ofendeu ou censurou sua falecida esposa, então eles viviam em perfeita harmonia. Jane tinha ouro em geral, nunca fofocavam com ele, não exigiam muito do marido e ela fazia todo o trabalho doméstico com perfeição. Nick nunca poderia ter imaginado uma dama tão mimada quanto Mônica no lugar de sua companheira de viagem ao longo da vida. De repente, um sem-teto de 50 anos chamou a atenção de Nick. Ele ficou na beira da estrada e voltou. Sua aparência não era das mais agradáveis. Além disso, o homem machucou a perna e se apoiou em uma velha muleta com a própria mão. Nick resolveu pegar um vagabundo para irritar a Mônica e não perdeu. Tudo bem de novo, ele ficou indignado. E onde você consegue dinheiro para um táxi? Seria melhor ir ao banheiro. Aqui estão as pessoas. Espera um minuto. Os olhos de Mônica se arregalaram de perplexidade quando Nick acendeu o pisca-pisca e virou para a calçada. Você vai buscá-lo? Não faça isso. Você já tem um passageiro. É escandaloso. Filho, me dê uma carona. Charles virou-se para Nick através do vidro abaixado da porta. Preciso ir ao hospital com urgência. Meu gato chorou dinheiro, mas eu vou chorar. Me desculpe por não ter passado. Sente-se, claro. Por que não trazer? O taxista respondeu rapidamente. Charles de alguma forma se encaixou no banco da frente, arrastando com dificuldade a perna machucada. Nick gostou de observar a perplexidade de Mônica, como ela se encolheu quando o cheiro do corpo bem alimentado de Charles encheu a sala. Como abre a janela? Disse ele em tom gelado, girando a maçaneta da porta. Ele não expressou seu descontentamento com franqueza, afinal, o tato lhe era familiar.
Ou o medo de enfrentar diretamente um vagabundo? Pai, o que há de errado com sua perna? Sem se importar com a indignação de Mônica, Nick perguntou. Sim, um homem rico me atropelou 3 dias atrás. Já estava escuro, então ele acelerou sem olhar para a placa. Fui jogado para trás pelo impacto, e ele definitivamente ouviu. Mas ele nem parou para verificar se havia machucado mais alguém. Havia uma espécie de garota com ele, ela também não mexia a orelha. Saíram com a consciência tranquila, como se nada tivesse acontecido. Esta é a elite agora, Charlie suspirou. Não há regras para eles. Então eles vão matar e pagar pela prisão. Todos eles estão conectados entre si. Saiba como é feito. O que você está falando sobre uma pessoa imediatamente? Mônica defendeu o culpado do acidente, eles próprios, provavelmente, pularam embaixo do carro. Como você se aquece lá fora? Isso mesmo, uma garrafa de vodka. O que mais esperar de pessoas como você? E então as pessoas honestas são as culpadas. Charles deu um passo perceptível, esfregando a perna ferida abaixo do joelho. Ele ficou claramente magoado com as palavras de uma senhora rica, que imediatamente o classificou como mentiroso e alcoólatra. Só que ele não ia ficar calado e estava disposto a lutar por sua verdade até o fim. Você está errado, querida. Em geral, não tomo uma gota na boca há 7 anos, Charles disse ofendido. Se o motorista saísse do carro, com certeza não conseguiria ficar de pé. Sua risada era muito atrevida, suas damas estavam claramente lubrificadas. Ele também tinha um bom carro. Eu não vi nenhum desses. Ele obviamente tem muito dinheiro e se gaba disso. Você sabe, o bastardo, você tem influência. Aqui ele se comporta como bem entende. A vida dos outros não é nada para ele. Afinal, o dinheiro resolve qualquer problema. Mônica imediatamente congelou com a incrível notícia. Afinal, ela pode saber quem o atingiu. Isso é fofoca. Assunto, fale. Me diga mais. O que acontece se eu encontrar esse dono e fazê-lo pagar tudo? Eu mesmo corro nesses círculos. Eu conheço algumas pessoas. Se esse bastardo for culpado, farei com que ele responda. Nick riu, uau. Que pássaro importante em seu táxi hoje. Embora o comportamento de Mônica tenha mudado, ela se interessou pela situação do sem-teto ferido. Significa que ele acredita na justiça e sabe simpatizar. Nem tudo está tão ruim na alma dessa Mônica, como pareceu a Nick à primeira vista. Embora ele próprio também pudesse parecer para estranhos muito arrogante com seu caráter simples. Aqui tenho até uma fotografia, disse o próprio Charles, e pegou um smartphone antigo. Ele ficou feliz por sua história ter sido levada a sério. Afinal, muitas vezes ele foi rejeitado pela sociedade. Olha como ele é lindo. Eu nem verifiquei como é. E as meninas ficam inundadas com isso, como se tivessem feito algo divertido. É sobre a impunidade. Mônica não ouvia mais as falas do vagabundo. Seu coração afundou quando ela viu o carro de seu marido na cena do crime. Carlos estava certo. Só a Olsen tem um carro assim não só na cidade, mas também na região. Mônica se perde no espaço. Ela esqueceu para onde estava indo. Que dia é hoje? Quem a cerca? A mulher não conseguia se livrar de sua raiva e do que crescia dentro dela. Olsen a está traindo. Esse pensamento rodou no cérebro, causando uma dor excruciante. É possível? Por que você não percebeu? O que ela fez para merecer isso? Afinal, Mônica não era uma garota simples que viveu uma vida luxuosa depois de se casar com um homem rico. Ela própria era de empresários hereditários, cuja família era ainda mais influente e rica do que os parentes de Olsen. Como ele pôde fazer isso? Ele não tinha medo de ninguém. E se também houver testemunhas do acidente, é uma pena o nome dele. Está bem? Você empalideceu, Nick alarmou, olhando para Mônica no espelho retrovisor. Ele olhou para a foto, exceto por um suspiro,
Ele não disse nada. Você reconheceu alguém? Você conhece o infrator? Em caso afirmativo, diga: somos obrigados a denunciar isso à polícia e ajudar Charles, ele já sofreu com a vida. E depois aos problemas de saúde. Este é meu marido, admitiu Mônica envergonhada, um marido com sua amante atrás de mim. Sim, como eu poderia? É realmente tão mal para mim que ele encontrou outro? E se ela não estiver sozinha? E nos enganar com cabeças tão ingênuas? Por um momento fez-se um silêncio mortal no táxi. Os homens não sabiam o que dizer em tal situação. Nenhuma palavra poderia consolar o cônjuge enganado, que descobriu tudo de forma tão humilhante. Mônica tentou se conter para não chorar na frente de estranhos. Além disso, não considerava seus companheiros testemunhas dignas de sua tragédia. Desde a infância, ela foi ensinada a manter a cara na sociedade, a nunca mostrar que estava sozinha, magoada ou envergonhada. Sinto muito. Deve ser difícil para você agora, começou Nick, querendo de alguma forma aliviar o sofrimento de um passageiro dedicado. Posso levá-lo a um lugar especial. Talvez família ou amigos. Não, Mônica retrucou, enxugando com confiança uma lágrima de sua bochecha. Nós estamos indo para o hospital. Com licença, ela se voltou para Charles. Meu marido acabou não sendo uma pessoa digna em todos os aspectos. Não percebi isso por muito tempo e peço desculpas em nome de nossa família. E quero me desculpar por todas as minhas palavras injustas ditas anteriormente. Meu marido é o único culpado. Ele é um canalha sem vergonha, um enganador. Isso mesmo, concordou Nick, você tem que ajudar os necessitados. E se o caso for ordenado, então ainda mais. Basta ir ao pronto-socorro, lá tem médicos excelentes. Eles vão tratar imediatamente do seu problema, ordenou Mônica, recuperando o rosto perante os seus interlocutores. Obrigado, filha. Não tenho grandes finanças, minha vida é miserável. Mas o destino os uniu. Aparentemente não com um simples, respondeu Charles. Bastou ele checar a perna e buscar ajuda para se curar para entender o ocorrido. Ele não iria punir Olsen. Onde para ele com suas habilidades, Deus lhe dará. A própria Mônica influenciará de alguma forma o marido. Nick não deixou Mônica ou Charles. Junto com eles foi ao ambulatório, onde o traumatologista examinou a bunda, tirou raio-x e fez o diagnóstico. Você tem um osso fraturado, mas sem fratura. Não é uma situação muito agradável na sua idade. Você deve se cuidar e manter a paz do membro até a recuperação completa, disse o médico severamente. Ele sabia que era improvável que o homem de aparência desagradável à sua frente seguisse seu conselho, mas não tinha preguiça de avisar. Sim, como posso mentir, doutor? Respondeu Charles, com minha vida nômade apenas pelas ruas e errantes. Não ligue para ele, interveio Mônica, vou pagar por quaisquer procedimentos adicionais que sejam necessários. Charles terá uma recuperação completa e não será ferido novamente. Excelente! Aplaudiu o médico, então vamos começar com o gesso. Depois de um tempo, Nick levou Charles e Mônica para o barraco miserável onde morava o vagabundo, e sua posição não era de invejar, mas nenhum dos companheiros ousou fazer-lhe uma pergunta. No caminho, Mônica me pediu para passar na loja, onde comprou muitos produtos com prazo de validade decente. Pegue meu cartão de visita, ele finalmente disse, e fique à vontade para ligar para tratamento. Eu venho e levo você na clínica, não se preocupe com as contas. Nossa, que boa esposa ela era para um canalha tão grande, respondeu Charles com lágrimas nos olhos, Deus te abençoe. Recuperar. Nick estava esperando por Mônica em um táxi. Despediu-se do andarilho e até o achou um conversador interessante. Apesar das óbvias dificuldades da vida, Charles acabou não sendo estúpido. Foram essas dificuldades que o tornaram firme e humilde. Assim que Mônica voltou para o carro, as lágrimas brotaram em sua voz. A mulher se virou, escondendo o rosto de prestígio, mas as lágrimas não paravam. A paciência de Mônica acabou. Ela não conseguia guardar em si todos os sentimentos de dor, ressentimento, humilhação, perda. A decepção de Olsen atingiu profundamente,
pisoteou sua alma. Como posso estar agora? Entre soluços ele disse: como vou viver? Eu nem suspeitei. Foi como se eu tivesse sido jogado de uma cidade aconchegante para uma ilha deserta. Não estou completamente confuso. Nick queria confortar Mônica, mas não sabia o quanto poderia fazer. De repente, uma passageira rica fica ofendida porque algum taxista sente pena dela. Como você pôde me trair? Ele sabe que não tenho mais ninguém perto dele. Eu fui deixado completamente sozinho. Alguém pensa que os ricos não têm problemas, mas eu sou órfão. Meus pais morreram quando eu tinha 19 anos. Quase não sobrevivi à sua morte. Com dificuldade, ele conseguiu salvar o negócio da ruína. Quando todos pensavam que ele era um pirralho estúpido. Eu sobrevivi. Mas eu esqueci como confiar nas pessoas. E então havia Olsen. Eu fugi dele por um longo tempo. Ele teve que me cortejar por mais de um ano e nunca traiu sua impaciência. Ele se tornou meu protetor. Minha bunda de confiança. Eu não poderia ter sonhado com um parceiro de vida melhor. Olsen me fez acreditar no amor, na sinceridade. Ele sempre esteve do meu lado. E agora isso. Era como se ela não o conhecesse. Ele se tornou uma pessoa diferente aos meus olhos. É realmente possível amar sendo tão cruel? Ou talvez e não houvesse amor? Como eu poderia confiar em um tolo assim? Mônica bateu no encosto do banco da frente. Nick compreendia seu sofrimento. Ele perdeu a esposa, mas de uma forma completamente diferente. Sua amada não podia ser devolvida, vista novamente, brigada com ela ou acusada de traição. Ela desapareceu e nunca mais aparecerá na vida dele. Não haverá lembretes ou encontros aleatórios. Jane acabou de sair. Considere-me um cínico, mas a vida está cheia de coisas mais terríveis. Ele finalmente ousou dizer: você é jovem, atraente, incrivelmente rico. Apenas em você não teve sorte com seu cônjuge, mas é saudável, inteligente com conexões. Você pode encontrar mais uma centena de pretendentes e não precisa de nada para viver. Minha esposa morreu ao dar à luz há 8 anos. E aqui estou, para alimentar 2 filhos. É difícil. Mas não estou acostumada a reclamar da vida. Há aspectos positivos em todos os lugares. Fique feliz por seu cônjuge não ter se saído pior. E agora a verdade é revelada. Uau! Você é mãe solteira, maravilhava-se Mônica, distraída de sua tristeza. Isso mesmo, Nick deu de ombros. Normalmente as pessoas começaram a simpatizar com ele e fizeram dele um herói. Só ele era o pai e a mãe de seus filhos e considerava seu dever cuidar deles. Existe algo mais natural no mundo? Como você gerencia? Parece que o destino decidiu me ensinar uma lição. Hoje conheci pessoas incríveis. Tem razão, não deveria se preocupar tanto. Também não gosto de sentir pena de mim. Perdoe-me por testemunhar minha histeria. Mônica se sentiu muito melhor. Depois de conversar com Nick, ela nem quis sair do táxi quando chegou em casa. Ele tinha que lidar com Olsen. O mais difícil para Mônica era fingir que não sabia das traições do marido. Todas as noites dormia com um mentiroso, suportava seus abraços, ouvia as postagens de declarações de amor. Mônica estava prestes a gritar: pare com ele, empurre-o. Mas não posso. Ele decidiu seguir rigorosamente o plano e pegar Olsen em flagrante. Senti tanto a sua falta. Olsen se aproximou por trás e abraçou gentilmente a esposa. Ela gritou e ficou arrepiada. Olha, você está tão feliz em me ver, querida, ela continuou em um tom sedutor. Hoje não, querida. Acho que perdoei. Provavelmente vou dormir no quarto de hóspedes esta noite para não te infectar. Deixe-me ver. Olsen tocou a testa de Mônica com os lábios. Parece que não dói mais. O que você bebeu contra o vírus? Não te preocupes, querida. A mulher mal sorriu em resposta à excitação fingida. Em alguns dias estarei como um pepino. Sabe, eu não posso ficar longe do trabalho. Sem mim eles fariam isso.
Por vários dias, Mônica conseguiu evitar a atenção indesejada e o toque desagradável de Olsen. Ela não queria mais voltar para o leito conjugal. Lembre-se dos momentos em que ela estava feliz. Agora Mônica sabia que toda vez que sonhava com alguma coisa, Olsen já havia enganado. Ele estava impaciente para se livrar do traidor enganoso, para puni-lo, para pagar-lhe o que ele merecia. Mônica queria que Olsen experimentasse a mesma dor e perda que ela. Mônica acordou cedo em uma manhã de fim de semana para se apresentar ao marido e colocar seu plano em ação. Querida, vamos ao spa com as meninas. Vou passar o dia inteiro lá. Não fique entediado, ela beijou Olsen na bochecha. Você está me deixando? Hoje é domingo. Você não pode ficar? Olsen se esticou na cama e cruzou os braços ressentida. Não fique assim, já combinamos. Tudo, eu deixei, eu amo isso. Mônica saltou do quarto, o sorriso desaparecendo imediatamente de seu rosto. Ele saiu de casa e parou na esquina, olhando para a entrada da porta. Não tivemos que esperar muito. O táxi chegou alguns minutos depois. Dela emergiram cabelos loiros esguios, uma garota de vestido curto, botas de cano alto e casaco. Ela caminhou corajosamente em direção à garagem de Mônica e Olsen, como se não tivesse estado lá pela primeira vez. Pelo que viu, Mônica estava com febre. Ela se sentiu ferida como um tapa na cara. Tudo dentro estava pegando fogo. Eu queria pular imediatamente do carro e atacar a garota, o que ilumina o tempo livre de Olsen. Mas Mônica sabia que precisava de mais. Ela deu à luz no carro por mais meia hora. E então ela entrou em casa. Os apaixonados estavam portanto no momento mais atrevido, abraçados a um lençol de tecido caro em construção. Mamãe, gritou Raquel ao ver a esposa de Olsen. Isso é o que você tem, amado, disse Mônica com uma risada. Ela filmou o momento de beijar o marido e Raquel no telefone, e seus rostos estão chocados. Super emoção genuína. E o mais importante, sem falsidade. Ambos estão ao seu alcance. Mônica, pare com isso imediatamente. Olsen afastou a ponta dos lençóis e tentou pegar o telefone dela. Basta tocá-lo. Mônica gritou e acenou com a estatueta que lhe veio à mão, agora sou capaz disso. Raquel vestiu-se rapidamente, esperando evitar as brigas dos cônjuges. Mas Mônica não a deixou e fica mimra. Não espere. Deixar-me é tão fácil. Mônica olhou para Raquel de tal forma que ela congelou com a própria calcinha nas mãos. Dá para mim. Olsen investiu contra ela, empurrando o telefone para fora do caminho. Saia da minha casa. Sair. Te odeio. Mônica gritou. Você me traiu, você traiu tudo o que sonhamos? Sim, como você pôde? Você mesmo é o culpado. Ela é incapaz de qualquer coisa como mulher. Você nunca dará à luz meu filho. E quanto tentamos? Mônica parou e olhou confusa para o marido. Ela não achava que ele se rebaixaria tanto, repreendendo-a por tal coisa. Ambos lutaram com esse problema. Ambos visitaram médicos e seguiram todas as recomendações. E agora Olsen a estava culpando na frente de sua garota mesquinha. Eles veem claramente que ela não tem intenção de ser mãe. Assim, o rico procura um patrono que facilite sua vida. Simplesmente desaparece, disse ele, sem levar ao pecado. Raquel saiu da sala como uma bala sem nem esperar por Olsen. Ele estava com medo de perder sua mecha de cabelo. A julgar pelo estado de Mônica, ela poderia lhe dar uma boa surra se chegasse lá. Deixada sozinha em uma casa enorme, Mônica vomitou e vomitou. Ele gritou com toda a força, bateu nos travesseiros, jogou na parede, uma ninharia que chamou sua atenção. Tendo liberado a dor, a mulher sentiu-se muito melhor. Depois da birra, ela tremia toda, mas prometeu a si mesma que nunca mais choraria por Olsen, que o apagaria de sua vida de uma vez por todas. Não esperando novas surpresas, Mônica imediatamente pediu o divórcio.
Ela esperava nunca mais ver Olsen fora das paredes da sala de conferências com os advogados, mas ele apareceu descaradamente na casa. Eu vim buscar minhas coisas, ele sorriu ironicamente. Era necessário queimá-los, Mônica respondeu em tom. E não vou sofrer sem você, disse Olsen, enchendo a mala com seu lixo. Só me interessei por você pelo dinheiro e nunca te amei. E eu não tenho nenhuma família nobre. Acabei de ter você em volta do meu dedo como o melhor idiota. Você caiu nessa. Seria uma pena se eu desse à luz um filho seu, disse Mônica em tom de zombaria ao se despedir. E nessa situação, só consigo respirar livremente. Mônica tinha uma carta na manga, o acordo pré-nupcial. Quando Olsen assinou, ele ignorou os papéis. Segundo os documentos, o homem ficou sem nada em caso de traição, e foi apanhado nisso. Você vai se arrepender disso, seu desgraçado. Você vai se arrepender, lembre-se. Só não vou deixar assim. Seu bastardo de merda, Olsen sibilou, cuspindo nos pés de Mônica. Ele riu quando dois guardas corpulentos enxotaram o homem das terras de Mônica. Pensar em Nick ajudou-a a superar os terríveis momentos do divórcio. Por que ele não conseguia tirar isso da cabeça? Foi Nick quem disse que, em sua vida, o marido traidor não era um desastre tão terrível. Se ninguém tivesse ousado dizer essas palavras a Mônica, ela teria sofrido mais. E agora entendi que não deveria ficar triste com a perda do meu marido. Melhor sem cônjuge do que um vil traidor. Afinal, ele presenteou Raquel com a cama de sua família, onde os cônjuges adormeciam em seus braços todos os dias. Mônica entendeu que Nick havia fisgado em alguma coisa. Queria revê-lo a pretexto de uma longa viagem, para conversar, para saber mais sobre sua vida. Nick parecia uma pessoa alegre e segura de si. É difícil acreditar que ele sobreviveu à morte de sua amada e também não se recusou a ter filhos, como alguns homens fizeram. Apenas Nick estava longe de ser visto. Seu carro de trabalho era difícil de perder nas ruas. Mônica até ligou para todas as empresas de táxi para saber se tal e tal homem trabalha para eles. Mas Nick parecia ter caído no chão. Durante outra ligação para o serviço de táxi, Mônica soube da terrível notícia. Ninguém sofreu um acidente terrível, disse o colega, ele bateu tanto que o pobre homem quase caiu em partes. Como? Mônica não podia acreditar no que estava ouvindo. Do que você está falando? Não pode ser. Dirija com cuidado. Talvez, mas infelizmente, resta saber se ele vai conseguir. Que semana ele está em coma. Os médicos não dão prognósticos. Eles dizem sorte. Com quem estão as crianças? Nick tem parentes? Mônica de repente caiu em si, percebendo quão apavoradas as crianças deviam estar. Eles podem até perder seu segundo pai. Esta mulher não queria ninguém. Descubra o endereço da senhora Raquel White. Mônica imediatamente foi até ela. Olá. Você está cuidando dos filhos de Nick? Olá. Sim, eu. E você quem é? A mulher olhou para Mônica, avaliando o olhar. Eu não entendia como Nick tinha tais conhecidos. Sou seu bom amigo e não poderia passar por você. Seria melhor se eu verificasse as crianças. Eu tenho tudo para isso. Nick não se importaria. A senhora Raquel White pensou um pouco, depois deixou o estranho com um olhar e decidiu, ela não contratou uma babá de graça. E esses canalhas levaram muito tempo e dinheiro. Além disso, a senhora Raquel White estava cansada de constantemente tranquilizá-los e prometer que papai voltaria em breve. Lucy, Steve, venham aqui rápido, ela chamou do corredor. Alguns segundos depois, um menino e uma menina assustados apareceram na frente de Mônica. Eles olharam para a tia desconhecida com esperança, pensando que ela trouxe a notícia sobre o pai. Mônica nunca havia lidado com crianças antes. Ela não entendia o que eles precisavam e como se comunicar adequadamente com eles. Mas Nick era um bom pai. Ela conseguiu incutir boas maneiras na filha e no filho, o que facilitou muito as coisas para Mônica. Ela descobriu em si o desconhecido e não o lado dos personagens.
Olsen a acusou de infertilidade. E Mônica, desesperada, acreditou nele por um tempo. Ela entendeu que não poderia dar à luz seus próprios filhos, então aceitou abertamente estranhos. Mônica costumava visitar Nick no hospital para que ele não se sentisse sozinho. Sure, Mônica, nós também iremos com papai, Lucy disse com firmeza, olhando para a mulher com confiança. Temos o direito de nos ver. Como ele está sem nós? Podemos ajudá-lo a abrir os olhos? Sim, sentimos falta do papai caprichosamente, disse Steve. Eu vou, concordou Mônica, vendo a determinação nas crianças. Ele admirou a maneira como Lucy se comportava. Embora ela fosse um bebê, ela desempenhou perfeitamente o papel de uma irmã mais velha. Seu pai está com você, ele simplesmente não pode te dizer isso. Ele deu um tapinha na cabeça das crianças. Talvez você tenha medo de ver tudo em tubos, em uma cama de hospital? Mas não tenha medo, estarei lá. As crianças choraram na cama do pai. Eles estavam assustados. Eles se sentiram sozinhos e abandonados. Mônica procurava dar-lhes uma vida normal, levava-os regularmente à escola, alimentava-os deliciosamente, divertia-os e comprava brinquedos. Por um tempo, eles se tornaram realidade, tendo acesso ao que antes não tinham. Mas então, Steve, tudo é mais sombrio. Eles começaram a chorar de novo e ligar para o pai. Ele nos ouve? Steve perguntou, sentando-se aos pés de seu pai. Não sei, querida, será que ele sente que você está aqui? Isso lhe dará força. Ele pode não acordar, disse Lucy baixinho, ouvi sua conversa com o médico. Eles não prometem nada. Não fique com raiva. Mônica sentou-se na frente da garota de joelhos e juntou as mãos no rosto corado. Só você tem pai. E você tem que confiar que vai sair na frente. Ele é forte, já suportou tanto. Não vamos ter medo, ok? Mônica reservou um quarto espaçoso para Lucy e Steve. Ela o mobiliou para que eles se sentissem confortáveis. Mas todas as noites ela acordava com o fato de que as crianças a cercavam dos dois lados. Ela não ficou com raiva. Mônica mal segurou as lágrimas para não acordar dois anjos adormecidos. Ele entendeu perfeitamente o que eles estavam passando. Apenas Mônica perdeu os pais em idade consciente e foi amparada até o fim de seus dias. As crianças não foram ameaçadas com o orfanato se Nick não sobrevivesse. Eles se abraçaram e esperaram que o pior acontecesse. Durante outra visita à clínica, Charles ligou para Mônica. Olá, ela ficou encantada com um novo rosto. Vejo você melhor agora. Por que não foram avisados? Eu mesmo levaria você aqui. Nada, filha, não se preocupe. Agora eu ando bem, e caminhar é útil. O que você vai? Você está com problemas aqui? Nick sofreu um acidente. Imagine ficar em coma por um mês. Então eu o visito. Ela levou as crianças com ela. E então eles estavam sozinhos comigo. Eles serão melhores. Você é uma boa mulher, Mônica? Carlos sorriu. Essas qualidades são raras de se encontrar em uma pessoa hoje em dia. Se você... Estou fazendo algo especial? Há pessoas que são muito mais difíceis. É disso que eles reclamam. Meus pais também eram assim, nunca reclamaram. Quais eram os seus nomes? Não é a última afinal, o povo da cidade deveria estar na plateia. Charles ficou curioso. O nome da minha mãe era Lídia, e o nome do meu pai era Arthur. Charles empalideceu com o que ouviu e apertou o coração. O que está acontecendo com você? A Mônica se assustou, eu agarrei ele pelos ombros. Enfermeira. Ajuda, por favor. Ele gritou para todo o corredor. Não, querida, não ligue. Agora vai passar. Melhor me ajudar. Charles apontou para o banco, e a mulher o ajudou a sentar. Foi isso que me surpreendeu. Você estava familiarizado com a minha família? Mônica ficou surpresa, sem saber como sua família poderia contatar uma pessoa com aquele estilo de vida. É provavelmente uma longa conversa. Vamos para um lugar mais confortável. Pode ir?
Mônica levou Charles a um restaurante aconchegante, onde eles receberam uma mesa com sofá para conversas privadas. A comida aqui é excelente. Pede o que queres, não te acanhes no preço, nem olhes, advertiu Mônica. Se te sentires mal, diz-me já. Charles riu. Seu tom é autoritário. A menina se parecia com o pai. Você pode não estar preparado para o que houve. Sua mãe e eu estávamos na mesma classe e tínhamos uma queda uma pela outra. Ela era impressionante. Muitos caras adoraram ela, mas ela me escolheu. Eu não queria cuidar da minha filha. Tínhamos muito em comum, então passávamos muito tempo juntos. Assim nasceram nossos sentimentos. Nós até fomos ao baile juntos. Pensamos em como será nossa vida. E então fui convocado para o exército e todos os meus sonhos de uma vida feliz com Lida desmoronaram em um instante. Fui designado para um ponto quente. Eu fiquei lá sob o contrato. Foi um momento difícil, eram necessários lutadores. Não sou covarde, fiquei lá alguns anos. Quando voltou para sua terra natal, conseguiu um emprego como jardineiro em uma casa rica e lá viu Lydia. 6 anos depois, ela se casou com Arthur Smithson, um homem poderoso e incrivelmente rico com um sobrenome famoso. Eu não esperava que ela estivesse esperando por mim, mas isso me atingiu com força. Lydia sempre foi tão arejada, tão simples. Ela teria ido para a arte no teatro e se estabelecido em uma mansão de campo, como se estivesse trancada em uma gaiola. Arthur ficou lisonjeado com a beleza de sua esposa. Ele elogiou na frente de todos os seus camaradas. Não consegui vê-los juntos. Trouxe para mim a princípio rejeitado. Só nós dois entendemos que os sentimentos brancos não haviam desaparecido e ainda estávamos loucamente atraídos um pelo outro. Mônica ouvia a Charles, em transe. Ela não podia acreditar que a história de sua família, contada a ela por seus pais, acabou sendo uma ficção completa. Não teria passado pela cabeça dele. Que intrigas estavam escondidas nas profundezas de seu casamento aparentemente ideal? Os pais de Mônica sempre pareciam felizes, amorosos. Como eles poderiam manter tais segredos? Não consigo entender como o mundo é pequeno. Você se reencontrou com sua mãe, e agora estou com você. Ela não parava de se surpreender. Mônica, esquecendo-se das entradas na mesa. É inimaginável para mim também, Charles concordou. Ele estava prestes a dizer algo ainda mais chocante. E ela esperava que Mônica não colocasse o prato na cabeça. Ela era uma mulher temperamental, você pode esperar qualquer coisa de uma mulher assim. Não conseguimos manter distância um do outro por muito tempo. Era insuportável para mim ver minha filha nos braços de Arthur. Ela queria separá-los, mas sabia que não podia interferir. Ela não era minha esposa. E eu não tinha o direito de ficar com ciúmes. Eu até pensei em desistir. Mas Arthur gostou de como eu era meticuloso com meu dever de casa. Foi Lydia quem me pediu para ficar. Se você for embora agora, não nos veremos mais, disse Lydia. Naquele dia, quase não foi ouvido. Você tem medo disso? Eu perguntei a ela. Receio, o mesmo, ela admitiu. Você podia ver em seus olhos que ele não estava mentindo. Estendi a mão e me permiti beijar a mulher que eu amava. Ele não gritou, não me empurrou, não me bateu. Ela cedeu. Naquele momento, me senti feliz e vivo novamente. Esquecemos a cautela e entramos em um perigoso relacionamento secreto. Mamãe não poderia fazer isso, disse Mônica, sabendo da verdade. Papai a amava muito. Ele entregou partículas de poeira dela. Ela poderia trair? Ele era mais forte do que nós. É desagradável. Mas Arthur nunca daria o divórcio à minha filha. Ele é um daqueles donos que nunca desiste dos seus. Não podíamos ser felizes juntos, mas ela também não estava feliz com ele. Não havia outra saída. Como resultado, sua mãe ficou grávida de mim. Arthur não podia ter filhos. Isso ficou claro depois de suas longas tentativas. Afinal, nós conseguimos.
Ele ficou furioso quando descobriu. Ele não tocou em Lydia com o dedo, porque ela estava grávida. Sim, e é improvável que cause dor física. Mas Arthur mostrou a ele como ele lida facilmente com os concorrentes. Lydia sabia que nunca mais me veria. Foi mandado para a prisão em um caso típico. As conexões ajudaram Arthur a dar vida ao seu plano cruel. Passei 20 anos em cativeiro para nada. Esses anos da minha vida eu paguei pelo meu amor, Mônica. Agora eu não sou ninguém. Perdido para a sociedade fraca e doente. Ninguém me contrata. Não sei o que dizer, Mônica, confusa, agarrou a cabeça. Está dizendo que pode ser meu próprio pai? E isto é certo. Eu sei que não sou o melhor candidato para isso. Mas é assim. Isso não pode ser alterado. Me desculpe, eu não sou alguém para se orgulhar. Não tenho certeza de ninguém agora. Mães e pais nunca me disseram a verdade. Eles mentiram para mim. Por vários dias, Mônica não andava. Ele olhou para trás, para sua família, lembrou-se dos traços cruéis do caráter de seu pai. Ela não sabia que ele poderia tomar tais medidas para destruir a vida de outra pessoa. Mônica lembrou-se de Charles chorando. Ao saber da morte de Lydia, ele carregou seu amor ao longo dos anos, ainda mantendo a imagem dela em seu coração. Mônica não queria acreditar em um relacionamento com Charles, mas notou involuntariamente características comuns na aparência. Quero fazer um teste de DNA, anunciou ao pai, aparecendo na soleira de sua cabana. Preciso do seu material biológico. Claro que você tem o direito de fazer isso, ele concordou. Os resultados do teste esclareceram todas as dúvidas. Charles realmente era o pai biológico de Mônica. É verdade, Mônica mostrou a Charles os documentos que confirmam o relacionamento deles. Meu pai. Estou feliz por ter um bebê. Fico feliz que você tenha crescido sem conhecer as dificuldades financeiras, que tenha recebido uma excelente educação. Arthur se tornou um pai melhor para você do que eu jamais poderia ter sido, respondeu o homem com tristeza. Você não pode saber disso. Meu pai era um homem sem alma. Como você pode colocar um homem inocente na cadeia? Ele agiu horrivelmente. Ele deveria ter deixado sua mãe escolher. Mas isso privou os dois da chance de viver suas vidas. Mônica de repente começou a chorar e até permitiu que seu pai a abraçasse. Ela estava amarga por saber tal verdade sobre sua família. Dói perceber que monstro foi quem a criou. Você não pode mais viver assim, eu não vou deixar. Eu te levo comigo, vou te dar uma vida normal, assegurou sem sombra de dúvidas. Suas bochechas queimaram de raiva e arrependimento. Você não é um criminoso e não merece isso. Charles não sabia como tudo iria acabar, mas concordou. Na luxuosa casa de sua filha, ele foi recebido por dois dos filhos de Nick. Tia Mônica, este é o seu pai? E Steve perguntou. E ele se aproximou do estranho primeiro. Este é meu pai. E ele viverá conosco. Agora quando eu tiver que ir trabalhar, você pode ficar com ele. Era muito mais fácil para Charles sobreviver às mudanças na companhia dos filhos. Eles eram constantemente levados, arrastados para jogos, forçados a esquecer todas as tristezas e rir alto e sinceramente. Isso é tudo, crianças, o avô vai descansar. Charles com dificuldade para respirar e deitou-se no sofá depois de brincar de esconde-esconde. Vocês me deixaram completamente louco, seus pequenos demônios. E de onde você tira tanta energia? As crianças se acalmam, disse Mônica, que voltou para casa, severa. Você está completamente exausto, avô. Ele não é tão inteligente quanto você. Pai, posso falar com você? Vamos acima. Charles gostava quando Mônica o chamava de pai. Ele ficou menos preocupado com a possibilidade de sua filha aceitá-lo, embora ela morasse em casa. Ele ainda se sentia inseguro. Ele temia que as mudanças que haviam acontecido com ele se dissipassem e ele voltasse para sua vida solitária e sem valor. Algo se passou. Você já visitou Nick? Não. Hoje fui fazer outra coisa.
O exame descobriu que o acidente em que Nick sofreu foi devido a um mau funcionamento do carro. Ou seja, a culpa é da empresa de táxi, sua patroa, que permitiu que ele trabalhasse em tal veículo. O que você está fazendo? Charlie sentou-se no sofá. É realmente possível? Embora eu mesmo tenha ficado surpreso. Que tipo de naufrágio Nick está filmando? Sua empresa é ótima. Não é lucrativo para eles fornecer transporte útil aos trabalhadores e não gastar dinheiro em reparos? Sim, e os taxistas atenderão aos pedidos mais rapidamente. Falei com meus colegas e percebi que esse Sr. Navorski não gostava muito do Nick. Muitas vezes eles discordavam. Mas Nick era responsável por seu trabalho. E os passageiros ficaram felizes com ele. Portanto, quero chegar ao fundo da verdade, entender os motivos das ações desse Sr. Navorski. Isso deveria ser feito pelas costas de Nick? Certamente. Ele mesmo, talvez, não teria jogado o tribunal. Mas você é capaz disso. Ele está à beira da vida ou da morte por causa das artimanhas de seu chefe, ele é obrigado a responder por tudo. Charles ficou indignado. Papa graças. Foi importante para mim ouvi-lo. Quero o melhor, mas não sei se Nick vai gostar. Nick tem 2 filhos, ele não deve se distrair do trabalho um único dia, caso contrário, ele pode ficar inválido. Deus me livre, é claro, mas a compensação é devida. O que fazer agora para deixar o vilão impune? Mônica fez tudo de acordo com o planejado. Ele contratou um advogado experiente. Profissionais em sua área. Com tal representante do Sr. Navorski, eu não poderia competir. O que você está fazendo? Corri até ela no corredor do prédio do escritório de advocacia. Espere, você me arruína, apostando comigo sem um centavo. Você tem que responder por tudo, Mônica respondeu friamente, regozijando-se por a justiça estar do lado dela. Um aleijado está em sua consciência. Você pode tornar órfãs 2 crianças infelizes. Eu simplesmente não vou desistir. E vou lutar até o fim. Isso é arbitrariedade. Não é justo, gritou o Sr. Navorski, indignado. Olha, não exagere e não vá parar na cadeia. Conheço seus métodos, nem um pouco assustada, respondeu Mônica. Naquela época, ele recebeu uma ligação da clínica. Preciso ir com urgência, gritou para o advogado no meio do elevador. Nick acordou. Ele está vivo, está tudo bem com ele. Mônica imediatamente voltou para casa para pegar as crianças e Charles chorou com a notícia. Ele não vai voltar ao coma. O filho estava preocupado no carro. Agora papai estará sempre conosco. Com certeza será, Mônica respondeu alegremente, superando habilmente todos os engarrafamentos no caminho para a clínica. Ela mesma estava pronta para explodir em parte e Nick está vivo. Pai. Os filhos correram para a cama do pai, apoiando-se nela com os pés. Meus parentes, meus amados, ele os beijou no topo de suas cabeças e tentou abraçá-los. Como eles estão sem mim? Eu te assustei muito. Sinto muito. Papai não queria. Eu nunca te deixaria. Mônica e Charles ficaram a certa distância. A mulher enxugou furtivamente uma lágrima. Aqueles cheios de vida, olhos no nariz da esquerdista voltaram a olhar para ela. Tia Mônica nos tirou daquela Raquel horrível. Ela cuidou de nós, Lúcia informou ao pai. Vivemos bem, não nos ofendemos. Tia Mônica é muito inteligente. Ela nos deu aulas. Também fomos ao zoológico e ao parque aquático. E agora eu tenho um monte de brinquedos novos. Steve se gabou para a irmã, compartilhando notícias importantes. Obrigado, disse Nick, olhando para Mônica com gratidão. Em primeiro lugar, lembrei-me das crianças. Fiquei com medo de que tivessem sido levadas para um orfanato. Mas a enfermeira me tranquilizou. Ela disse que uma senhora muito cara estava ocupada com eles. Foi fácil para mim. Eu mesmo tomei a decisão. Sua luz iluminou minha vida. Sem eles, a casa fica completamente vazia. Nick ficou tranquilizado com o prognóstico dos médicos.
Teremos que passar pela reabilitação. E assim é bastante viável e ele poderia retornar totalmente à sua vida normal. Mas agora, não ataque-se até você chegar ao fim, não vou deixar você ir a lugar nenhum, disse Mônica ao espantado Nick. É melhor você não discutir com ela, disse Charles. Desde a última vez que Nick o vira, o homem parecia muito melhor, como se tivesse se tornado uma pessoa diferente. Longa história, disse Charles. Contamos tudo para você em minha casa durante o jantar. Eu concordei com o pessoal. Uma enfermeira virá até você todos os dias e verificará sua condição. É melhor estar melhor rodeado de família, disse Mônica. Viva! Papai vai na casa da tia Mônica. As crianças gritaram. A outrora solitária casa de uma mulher tornou-se um ninho de família. Os gritos das crianças, os sons dos programas de TV na TV e o tilintar dos pratos na sala de jantar foram ouvidos por todos os lados. Mônica não percebeu o quanto precisava de uma família enquanto era casada até conhecer filhos e pessoas legais. O encontro com Charles restaurou sua alegria. Agora, voltando do trabalho, o pai sempre esperava e muitas vezes até punha a mesa para o jantar. Eu não sabia que você sabia cozinhar, Mônica se espantou. Com Charles, não sou tão simples quanto parece, ele riu beijando o cabelo da filha. Mônica, vocês vão se dar tão bem que nem sei como te agradecer. Nick falou com culpa, tentando limpar toda a bagunça. Não diga isso. Eu vou trabalhar agora. Você não quer passar tempo com todos vocês. Desde que meus pais faleceram, sempre foi chato aqui. Até pensei em vender esta casa enorme e comprar um apartamento. Mas algo me disse para não fazer isso. Levado por uma nova vida barulhenta. Mônica até se esqueceu do recente divórcio. O casamento com Olsen parecia tão distante. Como em uma vida passada. Ela esqueceu todas as queixas, decidiu não viver com arrependimento e não guardar para si mesma. Essas táticas ajudaram a mergulhar no presente e aproveitar a sociedade ao seu redor. A comunicação com Lucy e Steve lembrou a Mônica que ela mesma não era uma dama de ferro nos negócios, mas uma jovem que sabia se divertir e brincar. As conversas com o incansável Nick me fizeram acreditar em mim novamente e sonhar com algo, às vezes me permitiam relaxar. E a companhia de Charles recebeu uma proteção invisível, a confiança de que tinham famílias. Estás pronto? Nick perguntou a Mônica. Eles estavam se reunindo com um advogado para mais uma vez se preparar para o julgamento contra a firma do Sr. Novorsky. Espere um minuto, Mônica gritou e pulou sobre si mesma em espírito. Juntos eles caminharam até o carro onde Steve e Lucy já estavam sentados. As crianças foram para a escola. Apenas Charles permaneceu na fazenda. Às vezes as crianças o cansam. E eu estava feliz. Mais uma hora para ficar quieto no sofá. Olsen há muito espiona o momento, como se vingar de sua ex-esposa. Ele conhecia o código do cofre de Mônica e sempre continha uma quantia decente de dinheiro. Para alguém como ele, esses suprimentos durariam muitos anos em uma semana de tarefas domésticas. Olsen descobriu quem estava saindo da mansão e quando, então decidiu que hoje era o dia de maior sucesso para o roubo. Ele não foi trabalhar sozinho, mas com um amigo Christian. Eu sei como as câmeras estão localizadas, disse Olsen ao cúmplice. Seu trabalho é abrir as fechaduras das portas, mas para que o furto não fique evidente. Sim, eu conheço o meu negócio, respondeu asperamente Christian, que já havia se envolvido nesse tipo de crime mais de uma vez. Na alimentação, vamos usar menos a língua. Charles foi acordado por um estrondo. Ele abriu os olhos, mas não o fez. Salte imediatamente. Ouvir. No silêncio das salas vazias, ele pôde distinguir claramente as vozes de dois homens. Eles são ladrões? Isso não era surpreendente. Todos sabiam o quanto eram ricos com isso. Sim, e a morte dos pais de Mônica não pôde ser escondida. Roubar um solitário rico parecia uma solução tentadora para muitos rostos do submundo. Fique onde está, Charles ordenou em voz alta. Ele tinha treinamento de combate, então correu para parar os vilões sem medo.
Olsen e Christian congelaram a princípio, mas lentamente se viraram para enfrentar o inimigo. A aparição de um homem de 50 anos na estrada obviamente não os assustou. Fique longe e vamos embora, Olsen o avisou. Ele nos viu, e não pode sair, Christian ofendeu. Eu não iria para a cadeia. Mas ele não voltou e foi o primeiro a correr em direção a Charles, mas foi jogado para trás. Ele voou para trás, bateu na nuca. E o confuso Olsen, que não estava acostumado a resolver problemas com os punhos, jogou um saco de dinheiro e bateu em Charles. Não vá, seus bastardos, Charles resmungou. Ele pensou que agora eles iriam nocautear os ladrões e chamar a polícia. Mas o ar desapareceu abruptamente dos pulmões. Não havia nada para respirar. Charles sentiu algo mais quente que seu próprio sangue escorrer por sua espinha. Snack Christian, em um gesto de costume, tirou uma faca do bolso e o esfaqueou nas costas. O que você fez? Olsen gritou, vendo como Charles estava sentado no chão. É sangue. Não vou sentar, não vou para a cadeia com você. Olsen agarrou Christian pelos seios e o sacudiu. Não histeria, respondeu ele calmamente, temos que sair antes que alguém chegue. Você tem que chamar uma ambulância. Eu não sou nenhum tipo de monstro, Olsen sussurrou, olhando horrorizado para o homem no chão e sangrando. É desumano. Volte e encontre-se ao lado dele, Christian ameaçou, vamos todos embora. Pegue seu dinheiro, idiota. Assim que Mônica estava no corredor abaixo da casa, um grito penetrante varreu. O que aconteceu? Nick imediatamente correu para ela e congelou sem respirar. O corpo de Charles jazia em uma poça de seu próprio sangue. Foram inúteis. Charles não pode ser trazido de volta à vida. Nick sentou ao lado dela e puxou Mônica para mais perto dele. Sinto muito, mas ele não pode ser salvo. Olhe para você, suja tudo com sangue. Você tem que sair imediatamente. Mônica, você pode me ouvir? Nick olhou nos olhos de uma mulher confusa e ela assentiu rapidamente. Pronto. Vou tomar banho. Eu cuido de tudo. Olsen e Christian foram presos no mesmo dia em uma caçada. Christian ficou em silêncio até o fim, e Olsen expôs tudo em detalhes, esperando por um tempo mais curto. Mônica jurou que iria segurar os dois por tanto tempo que eles nunca mais respirariam. Durante o funeral e depois, Nick e as crianças estavam com Mônica. Ela não teria feito isso sozinha. Ela precisava do apoio de Nick, que nunca saiu do seu lado. Salve-me um abraço aconchegante, não vou chegar nem perto. Você pode me contar tudo? Ele acariciou os cabelos de Mônica chorando. Durante o tempo que passou sob o mesmo teto, ele gostou dela. Toda a sua dor ecoava em seu coração. Encontrei uma carta nas coisas do meu pai. É dirigido a mim. Ele me agradeceu pelo fato de eu não o ter rejeitado, por ter permitido que ele voltasse a ser uma pessoa normal, encontrasse uma família. Ele me agradeceu por ser meu pai. Meu pobre pai. Mônica mais uma vez esbarrou no ombro de Nick e às vezes chorou amargamente até a exaustão. Com a morte de Charles, Mônica, foi difícil me separar de Nick. Ele agora voltou à vida normal e não se queixou de desconforto. Ela sabia que ele tinha sua própria família, apartamento, planos, mas não queria que ele a deixasse. Nick é um cara inteligente. Ele te olha assim? Mônica lembrou-se das palavras de seu falecido pai. Ambos se olham de uma maneira especial. Eu conheço uma filha. Era assim que eu costumava olhar para sua mãe. Minha filha e eu não poderíamos viver nossas vidas juntos. Mas você, minha filha, eu quero isso. Esta é a maior felicidade do mundo, estar com o seu ente querido, constituir família com ele. Os filhos de Nick são bons, mas como eles se apegaram a você? Sim, e você não tem alma neles. Nem todos podem aceitar os filhos dos outros. Mônica muito admitiu que tem fortes sentimentos por Nick. Deixou sem conseguir circular o dedo, mas ela manteve a capacidade de amar. Não sei como voltar para minha casa, admitiu Nick, e Lucy e Steve não querem te deixar.
Quando começo uma conversa sobre o fato de que é hora de nós e a honra de saber disso, eles imediatamente caem no choro. E entendo que sou apenas um taxista. Não é páreo para você, mas não posso evitar. Eu me apaixonei por você, Mônica, eu me apaixonei sem memória. Essas palavras lhe tiraram o fôlego. Mônica não queria gritar "eu também te amo", mas ela não conseguiu dizer uma palavra. De algo. Não seja tão cruel comigo, Nick olhou nos olhos dela. Mônica colocou os braços em volta do pescoço dele e se aconchegou. Não está claro? Eu também te amo. E eu não vou deixar você ir. Você não vem para mim como família. Posso deixá-los voltar à sua antiga vida? Agora tudo será diferente. O julgamento do Sr. Navorsky voltou a irritar Nick. Embora estivessem certos de sua vitória, o evento ainda os pressionava. O réu se levanta, disse o juiz durante o anúncio do veredicto. Sr. Donald Navorsky é considerado culpado nos termos dos artigos acima e deve cumprir 1 ano de liberdade condicional, além de pagar uma indenização ao Sr. Nicholas Pinkman pelos danos causados para sua saúde. Por fim, Mônica abraçou Nick, que agora podia dar um suspiro de alívio. Tudo graças a você. Você é nosso salvador, ele sussurrou. Querida, vamos comemorar em algum lugar. Mônica sugeriu, Vitória e em um bom lugar. E as crianças comem lanches e se divertem na brinquedoteca. Grande ideia. Mônica e Nick moram juntos há vários meses. Eles contaram aos filhos sobre seu amor e que agora são uma família de verdade. Que tipo de família você é se não houvesse casamento? A menina estranhou, olhando desconfiada para os adultos. Ah, boneca! Você sabe adivinhar o momento, desajeitadamente, Nick riu, quando todos estavam sentados para o café da manhã. Planejei fazer as coisas de maneira diferente. Mas enquanto estamos conversando... Nick se levantou da mesa, tirou uma caixa de veludo escuro do bolso da calça e entregou a Mônica. Querida, quero viver com você todos os dias da minha vida. Você seria minha esposa? Os olhos de Mônica se encheram de lágrimas. Ele não achava que a pergunta inofensiva de uma criança acabaria assim. Claro, disse ele, com a voz embargada, e beijou Nick. Seus corações batiam furiosamente. Eles não queriam se afastar, mas as crianças próximas bateram palmas. Eles correram em direção aos adultos e começaram a pular. Viva! Haverá um casamento. Terei o vestido de dama de honra mais lindo, e Lucy, obviamente querendo crescer o mais rápido possível e também ser noiva. Quando Nick e Mônica estavam sozinhos, ela se virou para o noivo com um sorriso brilhante. Eu também tenho algo para te dizer. Estou grávida, ela disse em um suspiro. Você disse que não podia ter filhos, Nick estava confuso. Mas aos poucos as luzes se acenderam em seus olhos, tem certeza? Tenho 300% de certeza. Fiz alguns exames e até fui ao médico. Nick cercou a jovem esposa com cuidado e reclamou constantemente se ela não seguisse as prescrições dos médicos. Mônica, por outro lado, se alegrou em parte porque conseguiu um marido que estava genuinamente preocupado com sua condição. Às vezes ela não tinha ideia de como ela e Nick iriam se virar. Afinal, além do bebê, eles precisam levar os filhos para a escola para fazer rodas, para se relacionar com eles. A cabeça de Mônica estava zumbindo com tudo isso. Você se dá bem com um grande número de trabalhadores, riu Nick, e 3 filhos te assustam. 1 ano depois, a feliz família Pinkman Taylor estava passeando no parque. A responsável Lucy caminhava atenta com Nick e seu irmãozinho, e Mônica com sua irmã gêmea. E não importa como Olsen tentou no passado convencer uma mulher de sua incapacidade de ter filhos, se ela deu à luz gêmeos ao mesmo tempo. Agora havia 4 filhos em sua família. E Mônica se perguntou como ela conseguiu energia suficiente para todos. Mas ela não reclamou. Valorize cada minuto que você passa com seus entes queridos. Ao lado do confiável Nick, ela se sentia segura e sabia que seus filhos nunca seriam privados do amor dos pais.